Pessoal, mais uma dica rápida aqui no Power BI, tá? Essa daqui é muito importante, apesar de ser bem simples. É muito comum lá no Excel, quando você está tratando uma base de dados, alguma coisa do tipo, você criar colunas para fazer algum cálculo para você, para viabilizar alguma coisa, até para calcular algum indicador. No Power BI a gente também consegue fazer isso, tá? Eu consigo criar colunas através do DAX, das expressões de análise de dados, mas eu também consigo criar a partir do Power Query. Okay? E uma dúvida que os alunos perguntam bastante no curso, principalmente para quem está tendo esse primeiro contato com o Power Query e o Power BI, é que essas colunas que você cria dentro do Power Query, do Power BI, elas só existem aqui dentro. O seu banco de dados original ele fica intacto. Na verdade, tudo que você faz de modificação aqui, através do Power Query e do Power BI, essas modificações só surgem em efeito aqui dentro do software. Tá? O seu banco de dados ele continua original. Obviamente vão ter alguns casos em que você vai mexer direto no banco de dados que você pode modificar. Mas para a grande maioria dos casos aqui, as modificações são feitas aqui dentro e elas só existem aqui dentro. Tá? Então eu tenho uma base de dados aqui que eu carreguei. Ela não está muito tratada, tá? Basicamente eu só carreguei. E eu tenho aqui no menu superior a opção de adicionar colunas. E existem diversas colunas diferentes aqui, diversos tipos de colunas que eu posso colocar na minha base de dados. Ok? A mais comum delas é a coluna personalizada, que é basicamente um campo onde eu posso escrever através de linguagem de programação aqui do Power Query como que eu quero criar a minha coluna. E a grande vantagem dela é a flexibilidade que ela me dá, porque eu estou programando a minha coluna. Então eu consigo fazer alguns cálculos até mais complexos por poder utilizar a programação. Ok? Uma outra maneira de se fazer isso é utilizar a coluna condicional, que é a famosa fórmula SI que a gente utiliza no Excel, ou então a coluna de exemplos, né, que eu vou literalmente ensinar para o Power Query o que eu quero que ele me entregue como resultado, dando a ele exemplos. Então vamos utilizar essa de coluna de exemplos, que ela é bem simples. Eu tenho aqui uma coluna de turno, onde eu tenho o turno da manhã, tarde e noite. E vamos supor que eu quero atribuir um código para esses turnos. Vamos colocar que de manhã é código 1, de tarde é código 2, à noite é código 3. Então eu vou clicar aqui em turno, lembrando que a lógica aqui é eu seleciono a coluna onde ele vai atuar e depois eu falo para ele o que ele vai fazer baseado nessa coluna. Vou vir em coluna de exemplos, da seleção, ou seja, da coluna turno que eu estou selecionando aqui. Ele cria uma coluna para mim, coluna 1. Vou chamar essa coluna de código turno. E eu vou escrever para ele o seguinte, olha, Power Query, sempre que na coluna turno tiver escrito tarde, eu quero que seja código 2. Okay? Ele ainda não conseguiu aprender. Vou colocar mais um exemplo para ele aqui. Tarde, código 2. Então, ele já começou a querer aprender, só que ele colocou 2 para todo mundo. Só que de manhã é código 1. Ele já trocou para mim. E à noite, código 3. Então ele já entende que manhã é 1, tarde é 2, noite é 3. E ele escreve aqui para mim a fórmula que ele está entendendo que ele precisa fazer para chegar nesse resultado. Então é basicamente uma fórmula assim. Se estiver escrito de manhã, 1. Se estiver escrito tarde, 2. Se estiver escrito 3. Se estiver escrito noite, 3. Ok? Salva essa dica no bolso aí.